Porque isso não é educação à distância. Não é? Lógico que é educação. Isso não é educação à distância. Não é a distância. Não, o autodidatismo não é educação à distância. Mas o que é? Peraí. Uma coisa muito importante. Peraí. Por favor. Por favor, um momentinho. Eu quero fixar isso porque eu sou autodidata e acho que a minha única educação foi à distância. Eu quero saber o seguinte, qual é a diferença? Não, eu estou falando de tudo pedagogicamente com as pessoas que estão vendo. Tudo bem. O autodidata que leu Platão, que não é distância, que eu vi Jimi Hendrix, que eu não conhecia, que eu peguei adoro tocar bandolim porque eu adoro a cultura celta e não o chorinho. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Aí então é o seguinte, isso é uma educação que não é à distância. O que é? Eu acho que a educação à distância, ela primordialmente é feita pelo cara que quer aprender. Você não acha isso? Sim. A pessoa que quer aprender, ela pode fazer uso disso da maneira como ela bem quiser. Essa autonomia é interessante. Agora, o autodidata, em geral, ele tem alguém que lhe apresentou os seus interesses. E por isso ele vai atrás. Mas ele é autodidata. Mas não era presencial. Porque esse contato com as outras pessoas, com as produções humanas, se faz nesse dia a dia, nesse cotidiano. Mas peraí, sabe o que eu não estou entendendo? Sabe o que eu não estou entendendo? Você, tá bom, tudo bem, vamos adotar isso como uma verdade. Mas continua eu perguntando a você, qual é a diferença? Porque isso tudo está dentro de uma interação. Qual é a diferença? Eu vou te dar. Mas se você falar isso, ninguém vai entender, né? Não, eu estou tentando ver. Acho que a gente não está entendendo. Deixa eu terminar, por favor. O que você está falando, para mim, é a mesma coisa. Ou seja, o cara que é um autodidata, para a gente poder alinhavar, ele tem o mesmo problema. Qual é o problema do autodidata? Ele quer ver. Eu quero apresentar, quer interagir com isso. Qual é a diferença disso num povo brasileiro que tem vários ilhéus, pessoas... qual é a mazela? Eu quero dizer assim, qual é a mazela do estudo à distância? Qual é o pecado que existe nisso? Se em termos de políticas públicas você investisse na formação de professores e colocasse esses professores nesses lugares, isso seria muito mais eficaz e muito mais humano do ponto de vista da formação das pessoas do que submetê-las ao limite de algo que é determinado de cima para baixo, em termos de conteúdo, de organização curricular, etc. Mas peraí... você me permite? Pois não. Olha só. Eu não estou conseguindo entender. Não, olha só. Isso, vai lá. A MTV, quando pauta essa discussão, pauta porque o governo está pautando essa discussão, não do ponto de vista do indivíduo, de quem é autodidata, de quem precisa disso. É porque o governo está colocando a educação à distância como política pública. E porque ele não quer investir em educação presencial. Acho isso péssimo. É isso que está ocorrendo. Não, olha só. Se for por isso, eu quero deixar bem claro, tanto eu como qualquer pessoa, qualquer pessoa de bom senso vai achar isso péssimo. Agora, o que eu acho, que há coisas mais complexas do que isso, certo? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu tive aqui com o ministro da Educação, a gente vê que, tem pessoas bem intencionadas, tá entendendo? Pessoas que estão... Agora, eu quero saber o seguinte... por que o ensino à distância em si é ruim? Você está entendendo? Assim, não adianta me vir com essa resposta assim, porque o governo está com a economia... Eu não quero saber assim, exclui tudo isso e pensa assim, numa República do Platão, que é uma coisa totalmente utópica, assim, pura, totalmente pura. Por que o ensino à distância, sem todas essas vicissitudes, é ruim? Eu quero saber isso no âmago, se não tivesse nenhum problema, por favor. E depois você passa para cá. Eu passarei. Porque ele é limitado. Limitado por quê? Porque ele não pressupõe interação. Mas peraí, se você tem pressupõe interação. Por favor. Se você tem uma coisa, não tem interação, você está no ensino à distância, você está num computador. Muito mais. Por favor, eu vou lhe dar a palavra, não seja histérico. Sim, senhor. Por favor, não ria também. Cara, mas eu estou falando uma coisa séria, gente, porque eu não estou entendendo, por exemplo, porque você está no alguém computador... seleciona o conteúdo que vai ser disponibilizado. Não, mas peraí, para mim, o ensino à distância, você vai falar com um cara. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou fazendo aulas com a Berkeley, que eu compro, de interação para o programa de software. Aí vem um professor falar, oi, tudo bem? Eu falo, oi. Aí eu levanto o dedo. Professor. Aí o professor fala, sim. Então eu penso assim, eu interajo com esses caras, certo? Através de um pacote pronto que tem interesse comercial lá atrás. Por favor, isso é um ensino à distância em si. Se, por exemplo,
Aí que eu falo assim, o governo brasileiro elaborasse, isso seria também uma coisa viável. Por que que isso é ruim? Eu quero chegar e espremer essa questão. Porque é colocado como alternativa a outra coisa, Lobão. É esse o problema. Se ele fosse uma oferta a mais, que qualquer cidadão pudesse falar o seguinte... Por favor, eu quero repetir e vou repetir. Exima qualquer tipo... Eu quero falar coisa em si. Para o professor, o ensino à distância, sem ser o vilão, sem ter pessoas loucas. Ele assim, oi, tudo bem? Você quer aprender? Aí você fala, quero. Tem algum problema? Tem. Estou falando isso. Em si. Tem. Em si. Qual é o problema, então? Então, o problema é que a hora que você faz essa linha de raciocínio, você está dando uma opção midiática com uma certa direção que vem para cumprir um papel. Mas espera aí, você está comprando um programa, por exemplo, eu vou fazer um anúncio da Berkeley em engenharia de som, que eu estou fazendo. Paraná, papá. Aí eu compro a minha... Estou na Universidade da Black. Oh, que legal. Aí está lá o professor. Eu estou aqui... ele está lá em Berkeley, lá na Califórnia, tem uns caras na aula também assistindo ele, e fora as pessoas também estão na aula como eu. Aí então ela tem uma dúvida, eu falo assim, aí, pode esclarecer? Aí o cara fala assim, sim. Aí eu falo assim, qual é a diferença disto para o professor estar ali? Eu vou cuspir no professor, é mais legal cuspir no professor. Qual é o problema? Qual a diferença? Vai funcionar para formar neurocirurgião? Vai funcionar para formar... Mas o neurocirurgião faz neurocirurgia assim, à distância. Vamos falar como que funciona, porque está muito como não funciona, e como funciona a gente porque, não olha, falando. Eles não estão convencendo que não funciona, e nós não estamos também tentando aqui convencer que funciona, não, nós estamos falando. Não, porque pode ter trambique, eu concordo. Ah, tem trambique? Pô, vamos sacar. Tá. Assim como vamos também... ter trambique. Vamos ter trambique. Agora, qual é o problema em si? Não há. Por isso que ele não te responde, porque não há. Então vamos para o break, porque eu estou exaurido de procurar a verdade. Comédia, como é que é sério? Lobão, você tem que virar um pouco mais...